Fala galera da 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um 5 Minutos Entrevista, esse espaço na página para falar de cinema nacional, para a gente falar com produtores, diretores, atores, atrizes, para conhecer mais sobre o cinema nacional, e que esse ano está arrasando, são filmes incríveis, grandes produções, e tem mais produções que ainda vão vir no ano que vem, que são incríveis também. E hoje a gente está recebendo a atriz e produtora Liz Reis, que, olha, conhecendo o trabalho dela, a produção, assim, vai ser um bate-papo incrível. E eu adoro falar com produtores, com atores, assim, e vai ser um bate-papo muito legal. Então, Liz, seja bem-vindo à página, bem-vindo aos 5 Minutos de Entrevista. Fique à vontade, se vai fazer um bate-papo, pode falar o que você quiser, a gente está aqui para te ouvir. Boa noite. Oi, boa noite. Eu que agradeço o convite de vocês. Ele falou que gosta de bastidores, então, assim, já estou aqui no quarto do hotel, é super íntima, a conversa vai ser super, super íntima. Vamos começar com alegria, né? Já que eu estava no set enlouquecida agora. Perfeito. Liz, você é atriz, né, por vocação e também é produtora. Eu queria que você contasse pra gente como que uma atriz decide ser produtora, ou foi ao contrário, esses ofícios se confundem, você consegue separar as coisas, como que é ter essa dupla profissão dentro do audiovisual? É engraçado, porque eu sou atriz na minha alma, né? Eu acho que eu digo que eu saí do útero da minha mãe atriz, né? Eu sempre fui atriz na vida, e desde criança todo mundo falava, ela vai ser atriz, aquela coisa. E eu sou uma atriz muito intuitiva também. Claro que eu estudei, eu me formei, fiz para adquirir as técnicas, mas eu sempre fui muito intuitiva. Mas num momento da minha vida, eu casei e eu tive alguns problemas com relacionamento ali, de casamento, filho, que eu acabei deixando de lado um pouco essa atriz, que eu cometi um erro, mas foi bom. Por quê? Porque eu fui estudar, eu me formei em contábeis, eu lia muito, eu me dediquei muito aos meus filhos, porque eu era nova também, então agora os meus filhos já estão grandes, já estão criados e eu estou fazendo tudo que eu quero nesse momento, né. E aí, o fato de eu ter ido estudar muito ajudou a atriz, porque eu fiz pós-graduação em artes cênicas, eu continuei estudando, né, eu dava um jeito lá e dava umas enganadas no pai dos meus filhos e e fazia um curso de cinema aqui, falava que era curso de filosofia, eu fazia uns caminhos malucos, mas não parei de estudar, então eu falava: "Minha meta era ler 1000 livros", e aí eu segui. Aí só que, assim, quando você é um artista, as coisas pesam, né, você não consegue não fazer. E aí eu queria voltar para o mercado, porque eu saí no meu auge, assim, eu já fui apresentadora, eu já fiz peças maravilhosas com grupos excelentes, Tapa, Oficina, com o Mário Bortolotto, com o Marcelo Fonseca maravilhoso, Teatro do Incêndio. Então, assim, eu já fiz muita coisa legal. E aí mas eu queria voltar e queria trabalhar com cinema. E o mais próximo da TV que eu tinha chegado, além da apresentadora, era um convite do Jaime Monjardim, quando eu estava grávida. E eu falei, Jaime, não posso fazer esse papel, porque estou grávida, né? E aí falei, bom, agora vamos embora. E aí eu volto depois de 7 anos e falo, como que eu faço para conhecer todo mundo e voltar a trabalhar? Eu vou produzir, que eu já produzia Uhum. teatro lá atrás, eu vou produzir cinema. Conversei com os amigos, comecei, daqui a pouco montei um esquema super incrível, ganhei vários editais de fundo setorial para várias produtoras do Brasil inteiro, assim, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Sul, São Paulo, eu virei, tipo assim, a rainha do fundo setorial, sabe? Eu ganhei vários mesmo, vários. E sim, são vários, porque são 40, tá, eu não estou mentindo, eu posso falar o nome de todos aqui. E aí eu comecei, só que eu fiz muito documentário muita série documental, né, e o meu tesão sempre foi fazer ficção. Não que eu não ame fazer o que eu faço, série, documentário, tudo, mas eu fui para esse lugar porque eu queria fazer ficção e eu queria atuar, né, esse era o meu objetivo.
Aí eu começo a fazer curso de roteiro, conheço roteirista, conheço diretor, e aí foi acontecendo as parcerias. Mas eu nunca pedi para um diretor um papel, porque eu acho que você não pode pedir um papel, tem muita gente que pede, mas eu acho que o ator, eu acho que é o personagem que escolhe, eu tenho essa fantasia, sabe, que é o personagem que te escolhe. Aham. E aí foi assim, então, assim, todos os filmes que eu atuei, ou só como atriz, ou atriz e produtora, em algum momento esses diretores me convidaram, ou para fazer uma participação, ou para fazer um personagem um pouco maior. Agora vem um futuro aí que ele quer que eu produza, mas que eu vou ser protagonista, esse ainda não posso falar, que é segredinho, tá? Que ainda não assinei. Te guardo. Mas, eu volto aqui para falar tudo que eu vou Oh, passar, porque vai ser esse, eu vou suar a camisa. Tá marcado já. tá. Pati! A Paty, assessora maravilhosa. Ela é mesmo, ela é mesmo. E, bom, olha, não podem roubar de mim, mas podem contratá-la. Patrícia Rabelo, nota 1000. Poxa, E, bom, pergunta, foi pergunta. um grande caminho, então, que você fez, uma saída num momento importante e uma volta com tudo, né? Triunfal. Por isso que eu fiz Joana d'Arc no teatro, entendeu? Porque eu gosto desses desafios, assim. E eu adoro uma espada. Bom, mas não é fácil produzir, tá, Nuca? É uma coisa que é difícil, é uma coisa que é que te exige muito, assim, aqui a gente tem 400 pessoas, é um filme de baixo orçamento que ganhou primeiro lugar no Lei Paulo Gustavo, vale reforçar. A minha produtora é uma produtora porque eu produzo para mim, mas produzo para outras pessoas também. Esse filme especificamente é da minha produtora, que está na sua segunda ficção, né, Uhum, ele é dirigido A Conspiração Condor, é dirigido pelo André Sturmi, ele é o roteirista, ele me convidou para esse projeto, né, ele chegou até mim com um argumento, a gente meio que a gente tinha umas ideias de quem chamar para escrever esse roteiro, que no final foi ele e uma outra pessoa que é o Vitor Bonini, que é um escritor, assim, maravilhoso. Também não pode roubar muito ele de mim, que eu quero fazer várias obras dele. Vitor, primeiro eu, depois você fala, se eu não quiser, você libera para outros. E assim, o Vitor veio parceiraço, assim, veio acreditando no projeto, e ele é um escritor premiado, maravilhoso, que mora nos Estados Unidos, comprou a nossa briga de fazer um roteiro em um mês para entrar no edital. Então, assim, agora, claro, depois fizemos novos tratamentos, mas para o edital ele fez em 30 dias, assim, tempo recorde, foi bem uhum, difícil. E a gente ganhou em primeiro lugar, o roteiro tá lindo, e a gente tem um elenco dos sonhos que, assim, eu acredito muito na coxia, né. Depois eu vou falar que eu estou dirigindo uma série que chama Abre a Coxia sobre teatros para Arte 1, que são 8 episódios sobre teatro. Mas assim, produzir não é a arte de produzir cinema é paciência, uhum, né, e muita coisa técnica, né, então é muito tempo para se construir em um pedacinho. Se você uhum, não tem uma boa coxia, então assim, Ana Rita Bueno, que é a nossa diretora de arte, Alessio Ortu, que é o nosso diretor de produção, Bia Reis, que é minha sócia coordenadora de produção, que se não fosse ela, eu não estaria aqui. uhum. Ah, eu tenho até medo de não falar todos os nomes, estou tentando falar o chefe da equipe para contemplar. Isis, a nossa figurinista, a Mafê, que faz a nossa maquiagem, a caracterização toda, um filme de época que tem que ter delicadeza. E aí, assim, no elenco a gente tem Mel Lisboa, que, assim, pensa numa pessoa doce, pensa numa pessoa que topa tudo, Mel Lisboa. Mel Lisboa é demais, devia ter trazido ela aqui, é que ela tá gravando lá agora. A gente, ao final do dia, a gente vem, toma um vinho, se diverte, dá risada, é uma delícia. Dan Stuba, que também que é, nossa, eu morria de medo, que eu conheci ele desde quando sou criança, falei: "Ai meu Deus, como é que vai ser isso, Dan?".
doce, querido, participa de tudo, quer saber para onde vai o filme, dá várias dicas para os outros atores, uma coisa. André que surpreende, porque o André, né, que vem da secretaria, o político do Belas Artes, dirige cena a cena, os atores ficam encantados, é uma delícia. Aí nós temos Newton Bicudo, aí o elenco, aí assim, o elenco, que eu diria convidados especiais, que não fazem parte dos protagonistas, mas que é Luciano Quiroli, que é um grande ator de teatro, Newton Bicudo, que faz TV e teatro, Carlos Messene, Lavínia Panuzzi, o Brifioca. Então, assim, é um time que eu tô, assim, eu não só queria atuar, né, como queria um grande elenco para trocar, porque assim a gente aprende mais. Então eu tô arrasando. Queria aproveitar. E aí Oh, desculpa, te interrompi, desculpa. não, pode falar. Se deixar, Não, não eu paro de queria, falar. eu queria saber, assim, nessa trajetória, nesse projeto que você estava fazendo de retorno, assim, quais eram as suas inspirações, né? Quem era, enquanto produtor, enquanto atriz, quem você inspirava para falar, poxa, eu vou me inspirar nessa pessoa para poder voltar, eu quero produzir, mas quero produzir coisas parecidas com essa pessoa, dessa forma, quero montar um set assim, gosto desse clima. Quem te inspirava para você poder retornar e ter nessa vontade, essa sagacidade de querer ser uma produtora, sendo atriz também? E você tinha alguma uma inspiração? Cara, a gente sempre tem as grandes referências, né, internacionais, que a gente estuda, né, quando você está estudando cinema, então você vai lá e morre de ver o Bergman, e ama. Aí você vê um pouco de surrealismo, Buñuel e ama. Aí você vê o de Allen, que é uma outra linguagem, e ama, né? Fellini, você ama. São tantas referências que eu acho que assim, eu não saberia te dizer exatamente uma referência, mas eu acho que as referências, estudar muito, né? Tanto e não só em filmes, eu digo em artes num geral, quando você fica vendo obras de arte, estudando toda a história da arte, que você lê um livro, isso tudo vai compondo a história, né? A teia da Penélope. Eu falo que eu gosto muito do Ulisses, e aí eu falo que tem essas tramas, né? Assim, aí você entende o fluxo da dramaturgia. Hoje em dia tem coisas aí, isso falando mais do passado, que todo mundo já sabe quem eu estou falando, e tem coisas novas, por exemplo, que eu sou apaixonada hoje como referência, que é o Mariano e o Gastão, que são os argentinos, que dirigem umas séries que eu adoro, que fez essa série Nada, que tem um pouco de humor inteligente, que eu gosto muito dessa pegada. Eu gosto muito de thriller, eu gosto muito de suspense, eu gosto muito dessa linha assim também de crime reais, adoro isso. São os meus próximos projetos aí que eu estou namorando. Ah, e então essas são as minhas referências internacionais. No Brasil, eu me inspiro muito nesses produtores que a gente tem, o Rodrigo Teixeira, a gente tem os Gulanes, Fabiana e Caio, que são maravilhosos, que produzem coisas lindas, que estão aí sempre participando dos festivais, do Oscar e tudo mais, né? Que representam lindamente o Brasil. A Conspiração, Fernando Meirelles, maravilhoso, com a O2. Então, assim, como produtora, eu sempre olho muito o que eles estão fazendo, assisto Hum, muito tudo que eles falam, masterclass, tá no Rio to See, eu tô lá olhando, tô conversando com eles, tô trocando, porque eu acho que é uma grande troca. Aqui no Brasil, assim, quem me tira do chão sempre é a nossa rainha, que é a Fernanda Montenegro, né? Você vê ela agora, ainda estou aqui uhum, na. Assim, todos estão excelentes, todos maravilhosos, os atores estão impecáveis. Assistam esse filme que também está maravilhoso. E mas você vê assim, ela é uma atriz que o pensamento dela, que eu falo que cinema é pensamento, né? E o uhum, pensamento dela tá em cada olhar, em cada inflexão da bochecha, tá em cada uhum. movimento da mão. E a filha tá aí no mesmo caminho, né, tipo, arrasando, maravilhosa. Então, eu acho que é isso, essas são as mis que eu poderia falar de referências.
E aí, por uhum, exemplo, assim, mas, eh, o filme que eu fiz, Cordialmente Teus, que eu fiz, que foi dirigido pelo Aimar Labaki, uhum, ele é um grande diretor, sabe, ele é uma pessoa que dirige ator, que tem uma delicadeza e, assim, foi o primeiro filme dele de cinema comigo, ele vem da história do teatro, né, novela, escreveu um pouco também, mas no cinema ele estava estreando comigo, que eu também ganhei aquele fundo setorial que eu ganhei, era esse. E aí, eh então eu gosto de ouvir, sabe, eu gosto de entender, por exemplo, aqui eu falei para o Dan falou: "Como que é dirigir, produzir, tocar", eles me chamam de chefinha, chefinha, a chefinha que uhum, paga meu salário, é que eu sou pequenininha, viu gente. Aí eu falo assim: "É difícil, não é fácil, né, porque você tem que lidar com tudo, emocional, pós-pandemia as pessoas estão um pouco mais sensíveis, eu diria, uhum. mas a gente, eh, eu amo o que eu faço, eu acho que é isso, eu amo o que eu faço. Então, mesmo depois daquele dia que você tem um problema, você tem que resolver e tem várias questões, eu deito na cama e o dia que acabar eu vou chorar e vou ficar querendo começar de novo, né. E produzir documentário e série documental é um pouco mais fácil do que ficção, um pouquinho mais fácil, sabe. Mas, eh, eu faria tudo de novo todos os dias. Isso até te perguntar, você começou a falar assim, existem muitos desafios no audiovisual brasileiro, né, assim, eh, como você se quando você se depara com um grande desafio, como que você pensa? Você pega experiências passadas, no seu comentário dá para ver que não há vaidade nenhuma, né, de você olhar para o trabalho de outros produtores e falar: "Poxa, olha que legal, olha que bacana". Eu acho isso o máximo, né, porque existem muita vaidade, né, no meio audiovisual, né, é o pessoal muito vaidoso, Sim, vê a produtora e fala: "Nossa, eu gosto de ver um trabalho de um colega, como ele foi bem feito". De uma atriz, assim, como são esses desafios? Existem muitos, claro, né, desde a captação do recurso, de escrever o roteiro, de escolher o roteiro certo, existe isso, mas como que você enfrenta isso, assim? Não é nem dando uma dica, mas como é que você passou pelos momentos de desafio que você teve na sua carreira de produtora e também como atriz? olha, nunca é fácil, mas eu sempre, desde quando eu comecei, né, mesmo quando eu tive grandes oportunidades, porque assim, o Eduardo Tolentino, por exemplo, ele me deu uma oportunidade única. Fiquei 7 anos afastada, eu já não era mais a menina dos olhos que estava com aquela super sorte, talento pela minha intuição, que todo mundo me queria. Eu era uma pessoa nova chegando, e ele me deu uma antagonista numa peça Camaradagem que foi premiada. Então, assim, isso eu sou muito grata a essas pessoas que me ajudaram, né. Por exemplo, eu passei Uhum, pela oficina, fiquei lá quase 3 anos. Não foi fácil, porque era uma tribo muito diferente de mim, mas eu uhum, aprendi muito, então os desafios foram grandes. Você entende que, tem as diferenças, você entende até onde você pode ir também, mas eu sou grata todos os dias ao Zé Celso, por tudo que ele proporcionou, por tudo que ele não proporcionou, por tudo que eu sofri ou que eu gostei, porque eu acho que isso você também cresce. Eu, apesar que eu acredito muito, eu não acredito mais na direção, e não que ele faça isso, tá, mas assim, porque eu falei de sofrer, eu não acredito muito mais naquela coisa do diretor ditador de antigamente, tá. Eu acredito que no amor a gente constrói mais e no estudo a gente constrói mais. Eu acredito muito nisso e prefiro trabalhar com pessoas assim. Eu acho que é uma coisa que eu fui muito como atriz, quando eu tive apoio dos meus diretores, uhum, eu construí uma confiança e os meus melhores papéis. Então eu discordo daquele método antigo da dor. Né, eu não acho que é aí o caminho, eu acho que o caminho, a gente sempre vai ter aquele frio na barriga, sempre vai ter o medo, sempre vai ter muita coisa, uhum, mas quando você
se apropria de conhecimento histórico e você vai construindo, que o cinema é um pouquinho menos, que você não tem esse tempo que você fica 6 meses ensaiando, você às vezes faz uma leitura com o diretor. Aqui eu faço uma participação, né, não sou protagonista, mas assim, eu tinha 4 páginas e meia, o André fez 2 takes comigo. Assim, rodou um Uhum. plano fechado e um aberto, valeu. Eu falei: "André, eu quero mais". Não dá, cinema é a arte do dinheiro e do tempo, né. Ele falou: "Valeu, cara, não tem que fazer mais". Eu: "Sério? Tá bom, 4 páginas e meia em 2 takes, é duro". Então você é produtor, Tudo bem. e você queria mais. Claro, como atriz, que porque tem isso também. Eu sou produtora todos os dias, mas o dia que Aham, eu tô de atriz eu falo: "Ninguém fala comigo, ninguém traz problema", e eu tenho um rádio de produção que eu fico com ele aqui o dia inteiro, ó. Então eu fico aqui aham, assim, aí ele fica no meu ouvidinho assim, e eu fico só aham, escutando, aí você muda os canais, canal 1 é a equipe do platô lá que manda, canal 2 a equipe dos ADs, a Lívia Aranha que aham, manda. Aí vai indo, os outros eu nem navego tanto, porque aí tem o 3, a 3 acho que é figurino, aí às vezes eu dou uma mexidinha lá só para ver se não tá dando nenhuma confusão, mas a gente aham, escuta tudo que tá acontecendo no set, é uma delícia ao mesmo tempo, né. Você aham. fica meio viciado nesse barulho do rádio, que você fala no telefone com um, fala no rádio com outro, fala aqui com outro, fica tipo uma pessoa 3D. E na É mais Mas é muito gostoso. Se você quiser vir um dia no nosso set para você conhecer, tá convidadíssimo. A gente vai estar em São isso, Paulo agora 28 e 29. Você está em São Paulo? eu tô em Campinas, interior de São Paulo. Ah, que a gente vai estar em São agora a gente está em Iguape, tá, mas a gente vai estar e tem que contar isso. Sabe quem é ator no nosso filme maravilhoso? Pedro Com Bial. Pedro Bial? Pedro Pedro Bial, passou até tinta no cabelo, tinta que sai, que lava e sai, tá gente? Calma que os cabelinhos brancos vão estar lá na Globo pra vocês ficarem felizes. Muito interessante que ele fez pequeníssimas participações em dublagem, em atuação, né, e isso mostra a potência do roteiro, né, porque um cara é um dramaturgo, um escritor muito potente, né, e o cara arriscar ser ator para poder falar esse roteiro, porque gostou bastante, né. Não, e assim, um homem, assim, inteligentérrimo. Porque, por exemplo, eu fazendo Maria Teresa, eu fiquei lendo que Maria Teresa Goulart, meu personagem, né. Então eu li a biografia inteira dela, do Wagner William, e assim, porque você se apropria dessa mulher, você entende essa mulher, você tem uma você tem um prazer de contar a história dessa mulher, que ela ficou num silêncio e foi tão injustiçada em alguns momentos, então é tão bom você se emprestar sua alma, seu corpo, seu tudo para ela. E Pedro Bial não foi diferente, né, porque ele faz Carlos Lacerda, então estudou Hã. muito, começou a ler biografia, e aí tem a coisa dele ser jornalista, vai fazer o Carlos Lacerda, então tem algumas questões, faz, não faz, topou, Hã. né, porque é isso também. Bom, e se entregou demais, então ele trouxe assim, para mim foi muito rico, né, porque ele estava totalmente ligado ao Django, nas conversas, que a gente fala sobre a frente ampla, a gente fala assim, não é um filme de bandeira, longe disso, mas a gente vai falar um pouco sobre vai falar sobre a ditadura, a morte de Juscelino Kubitschek, a gente vai entrar aí e fazer vocês pensarem, mas eu não vou dar spoiler não, vocês vão ter que assistir. Você falou que tinha 4 páginas e meia de roteiro, e mesmo assim você foi lá e foi estudar a vida daquela personagem, né. Esse laboratório, assim, é uma exigência de uma produtora quando chama um ator, ou você acha que isso é a marca registrada de todo ator buscar esse laboratório imenso, essa biografia, conhecer o personagem? Como que é para você, claro, você está atuando e produzindo, mas como é que você, recebeu o seu ator
que tem um background enorme do protagonista, do personagem que ele está fazendo, assim. Qual é o sentimento seu enquanto produtora e enquanto atriz para poder estudar? Então, eu sempre fui essa pessoa estudiosa. Quando eu fui fazer Strindberg para o Tapa, ele me deu o personagem e eu li as 10 obras. Porque eu sou assim, né? Até eu entrar para eu já tinha lido 10 obras. Então, eu consegui ver as referências em cada um. O Pedro, o fato dele ser um apresentador e não ser um ator, ele chegou. Ele é um apresentador, um homem lindo e super inteligente. Quando ele vem eh, com os fatos da história dentro dele, isso reflete na cena imediatamente, né, Hum? porque facilita inclusive no decorar. Porque os primeiros segundos do set dá aquele frio na barriga como dá em todo mundo, como disse Fernandona, o dia que você parar de sentir, para de atuar, e é isso. Então te Uhum, dá aquela sensação, mas te dá uma para mim, né, tem atores que não estudam tanto e não é uma crítica, eu acho que cada um é cada um. Tem ator que é mais intuitivo, e consegue talvez sem se identificar ou, sei lá, tem uns que recebem alguma coisa de outros aham, eu não sei. Eu não recebo, então eu preciso estudar, é mais ou menos assim. Mas é muito gratificante, porque, por exemplo, tem cenas que são flashback no filme. Tem cenas que você uhum. não vai estar falando, mas esse construir do flashback, você tá ali, mesmo que não tenha som, você tá ali falando o que aconteceu, o que não aconteceu, como foram os encontros, né, então você vai pegando da história. Por exemplo, tem uma cena do filme que ele chega na minha casa, né, para conversar com o Jango. Essa cena aconteceu na vida real e tá lá no livro. Então, quando eu estava lendo o livro, eu fico sabendo, inclusive, que Carlos Lacerda foi lá mexer o ponto do bife da Maria Tereza naquele dia, que não tem isso no meu roteiro, Aham. né? Mas eu já olho, ele chegou e falou assim: "Se não se atreva a mexer no ponto do meu bife é cavalo, hein?". Então tem uma troca, tem uma gostosura de que dá uma leveza também. E o cinema é isso, essa arte da leveza, né? Eu acho que isso foi muito importante para mim. Eu queria saber, assim, curiosidade total agora, será que a gente vai ver Liz Reis somente como diretora um dia? O que que você já pensou isso? Já passou pela sua cabeça? Ou você quer, quer estar nessa frente, você se sente bem em todas essas frentes de trabalho, assim? Será que você vai falar: "Ó, hoje eu sou só diretora"? Será que isso vai acontecer um dia? Acho que sim. Porque é uma tarefa Acho incrível, que Liz, sim. assim, eu tô Acho chocado. que sim, mas eu não consigo te responder, porque assim, né, eh, vai depender dos diretores que estão por aí, vocês vão me querer de atriz, né. Hum. Se eles quiserem, aí eu não vou recusar, porque é o que eu mais gosto de fazer. Então, se me chamar para trabalhar, eu vou estar trabalhando, mas, por enquanto, assim, eu sou nova em direção, dirigi o documentário do Renato Godard, Nômade, que foi super legal. Adorei trabalhar com ele, foi lindo. Fiz o Baleias em Abrolhos, que também sobre preservação, e foi super legal. Fomos lá para Abrolhos, junto com o maravilhoso do diretor e fotógrafo Humberto Bassanello, que ali foi uma escola, porque ele é muito experiente em natureza. Então, para mim, que já tinha produzido muita natureza, mas não tinha dirigido, ele me deu total liberdade na direção, isso foi muito legal, mas ele também trocou muito, então a gente fez tudo juntos, tudo juntinho, foi bem legal. Ah, agora estou dirigindo essa, pra Arte 1, alguns episódios eu tenho uma co-direção do Andradina e do Dida Andrade, que estão aí no Madame do Rocher, que eu fui só atriz para eles, fiz uma participação que está em cartaz. Maravilhoso, Madame Fiz no meio da Bovary. pandemia. Então, e eles são 2 queridos, né. E aí, na pandemia, fiz do Márcio Rebelo o Monstro, que não ainda não estreou, e aí em Campinas, Indaiatuba, desculpa. E Gatuba. agora vai estrear no Belas Artes em São Paulo, Uhum.
E aí esse eu também faço uma participação, mas é um personagem bem legal, adorei fazer, muito interessante, Marieta, do conto do Sérgio Santana. Ah, e agora assim, tô enlouquecida, porque vem coisa nova, tem um monte de coisa que eu não posso falar ainda, que tá tudo em contrato, mas assim, Netflix chegando aí, hã, Milton Nossa, Nascimento que eu tô fazendo, excelente. documentário, sou produtora, mas não é pela minha produtora, tá, pela Lep, é pela Canal Azul, que é do Ricardo Aidar também, que é um querido, que eu trabalho com ele, trabalho com o Ronaldo Fenômeno, que é coração, aí eles são meus chefinhos, eu brinco que eles são meus chefinhos. Tô fazendo Entreguei 2 séries pra Globo do Fenômeno, estamos para entregar mais 2. Ano que vem coisa grande aí também, muita coisa. Eu adoro, é isso, eu sou doida. Meu marido fala: "Você não vai dormir nunca?" Eu falo: "Ah, Eu ia te perguntar, a vida assim, a como gente é que pode ter várias". é da Natal e Ano Novo vai parar um pouquinho, né. Só 4 agora também. dias, senão meu marido me mata. 4 dias, senão meu marido me mata. Nossa, Mas meu marido que eu amo, Diego Man. Meus filhos que eu amo, Beatriz e Pedro, tem que dar um pouquinho de atenção para eles também. esse Então é e isso, esse assim. esse retorno, assim, é praticamente, assim, é de 0 a 100 e você, emendando um trabalho no outro, assim, esse é um sentimento, você já falou, claro, mas é um grande sentimento de satisfação poder fazer audiovisual, né. Fazer um audiovisual com qualidade, assim, quando você recebe um roteiro, você fala: "Nossa, que roteiro massa", qual que é o seu sentimento como um produtor, assim: "Nossa, eu quero fazer logo, quero correr com isso", porque é uma sensação imensa, né, receber um roteiro que você fala como esse, né, Uhum. que tá fazendo agora, você fala: "Nossa, que roteiraço, quero fazer". É, Não, é não uma não dá pra delícia. conduzir, né. Eu acredito em 2 coisas. Na a vida a gente pode ser muita coisa, né, e vivendo, assim, uma fase atriz, uma fase diretora, uma fase produtora, tudo junto e misturado. Você pode ser mãe, você pode ser amiga, você pode ser muitas coisas, mas eu acho assim, que morte só tem uma. Então quando você tá vivo e você tiver energia para realizar, mas tem uma coisa que me dá mais prazer, que eu descobri, né, porque assim, ser uma mulher não é fácil nesse mundão aí do audiovisual, né, eu acho que melhorou muito, evoluiu muito, mas não foi fácil chegar onde eu cheguei em tão pouco tempo. Foram horas a fio de trabalho, eu trabalho em média 18 horas por dia, eu durmo Uhum. muito pouco. Mas é que eu falo pra minha mãe fala: "Filha, você tem que dormir", eu falo: "Mãe, enquanto ainda estiver bonitinha, tem que tomar cuidado com as olheiras", só que hoje, por exemplo, já tô meio acabadinha aqui pra sua entrevista. Mas, assim, eu falei: "Enquanto eu tiver energia pra realizações", porque não é só o meu, sabe. Eu fico até meio Nossa, emocionada, mas assim, incrível o que você falou, quando quando chega um ator pra mim e fala: "Cara, eu estava 1 ano sem trabalhar", quando chega um diretor, quando chega alguém que fala: "Não tá fácil", né, porque o setor do audiovisual, apesar dessas pessoas ficarem falando tanta bobagem de Rouanet, ié-ié-ié, ié-ié-ié, é um setor que gera muito emprego. A cidade de Iguape, sim, se vocês es assim, eu sou abraçada na rua, porque, assim, a gente movimentou todos os hotéis da cidade que estão lotados, porque a gente trouxe equipe, contratou equipe, todos os restaurantes, porque a gente consome tudo aqui nessa cidade, todas as locações que a gente locou. Então, assim, entende o meu filme, né, que não é o filme do Walter Salles, né, orçamento gigante, da O2, assim, movimentou muito e tenho certeza que o mês na cidade inteira foi garantido. Imagina como que é as outras produções, né, sim. para a cidade. Então, assim, que as pessoas não entendem muito isso, que não é só não são só as 400 pessoas que estão empregadas aqui nesse filme, são as 400 pessoas diretas e as pessoas indiretas que acabam se beneficiando de toda essa roda que gira, né. É. Então,
Eu fico muito triste, por exemplo, porque eu começo a filmar e começo a pôr foto, aí todos os meus amigos que eu amo, os atores, todos começam a me escrever: "Ai, lembra de mim", não sei o quê, né. Eu sempre indico, eu sou quase a gente tem um produtor aqui, o Sung também, que é maravilhoso, trouxe os artistas, assim, ele estuda o artista, então ele vem um dedo a dedo, uma gracinha. E, mas assim, eu não consegui colocar todos os meus amigos, porque são muitos, mas os que eu conheci, consegui, foi maravilhoso. E os outros eu fico desesperada, porque eu fico já pensando: "Ai, preciso indicar eles para o próximo filme e colocá-los", e os técnicos também, porque são muitos técnicos que eu adoro, então, primeira B tenho 5 na fila, né, então assim, a gente vai variando um pouquinho, uma vez você põe um, uma vez você põe outro. Você vê um pouco o perfil também. Opa, vai cair minha internet aqui, deixa eu só sair aqui, eu vou andar junto, tá? Tá bom. É, ah, então eu vou tentando colocar um pouquinho cada um deles, né. Vou sentar aqui perto do fio para a gente não cair. Mas é isso, eu gosto de realizações, eu acho que quando você realiza sonhos, é muito legal. Sim. Poxa, então vamos ver Liz produzindo, atuando, em documentários, em streaming, no cinema, no ano de 2025, né. Liz para todos os lados, então. Poxa, Liz, eu, Da eu próxima eu boto um terno, tá, prometo. tá, É que hoje atrasou muito, a gente vai fazer diária noturna, então a gente estava lá num caos, eu falei: "Ai meu Deus, eu preciso me trocar pra entrevista", e aí eu vim assim de pantera cor-de-rosa. extremamente feliz e agradecido por esse bate-papo. Eu quero conversar muito com você o ano que vem, com certeza, porque saber dessas histórias são preciosas, assim, todo mundo adora. Eu, particularmente, guardo para mim. Isa, eu quero te agradecer, assim, por todas as histórias que você contou, experiências, projetos, muita coisa mesmo. Essa mulher trabalha demais. Essa mulher trabalha muito. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e esse espaço é seu. Quando você quiser voltar, só falar, Paty, avisa lá que eu tô voltando, que a gente vai te receber, porque você já é uma querida aqui, com certeza. Obrigado, viu? Você também, tá, quando quiser vir visitar a produtora, me avisa, estiver em São Paulo, vem tomar um café comigo. Te dou um café Nossa, gostoso, e beleza, café de que sete, eu também falaram que cozinho, também cuido da casa. falam que café de sete tá ruim, olha, não conta essa história direito. Não, café de casa, café de 7 geralmente não é tão bom, mas café de casa é bom. Então, tudo certo. Cris, olha, muito obrigado. Uma ótima semana de produção, um bom descanso, um pequeno, um breve recesso, né? Um ótimo recesso e parabéns pelo seu trabalho, pelos seus trabalhos, na verdade, né? E muito obrigado pela essa entrevista. Agradeço imensamente mesmo. Obrigada a Até uma você, querido. muito em breve, muito em breve. Um beijo. Até. Tchau, tchau, beijo. Beijo. Ih, era o seu